quando o tesouro verdadeiro é encontrado. Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um jovem que, como muitos de nós, buscava algo que preenchesse o vazio do coração. Mas o que ele encontrou foi muito além do que imaginava. É uma prova de que, quando nos rendemos a Deus, Ele nos mostra um caminho que nunca pensaríamos existir. O sonho que mudou tudo. Era uma noite comum na vida de Lucas, um jovem de 22 anos que morava com os pais em uma cidade do interior. Ele trabalhava como auxiliar de mecânico, mas o salário mal dava para suas despesas pessoais. Desde pequeno, Lucas ouvia os pais falarem sobre a igreja, mas ele nunca tinha se interessado muito. Achava que a vida cristã era só para pessoas mais velhas que não tinham mais o que fazer. Ele queria algo mais emocionante, algo que o fizesse sentir vivo. Mas naquela noite, depois de um dia cansativo, Lucas teve um sonho que o deixou intrigado. No sonho, ele estava andando por um caminho cheio de pedras, cansado com sede. De repente, viu uma luz ao longe e quando se aproximou, encontrou uma porta aberta. Dentro, havia um tesouro brilhante, mas não era ouro nem prata. Era algo que ele não conseguia descrever, mas sentia que era o que sempre havia procurado. Ao acordar, o coração de Lucas estava acelerado. Ele não entendia o significado daquele sonho, mas uma coisa era certa, não conseguia tirá-lo da cabeça. No domingo seguinte, enquanto tomava café, sua mãe, como de costume, o convidou para ir ao culto. Desta vez, porém, Lucas não recusou. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse sonho, mas ele decidiu ir. O primeiro passo, uma igreja diferente. Ao entrar na congregação cristã, Lucas sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Não eram as músicas, nem as palavras do irmão que pregava. Era uma paz, uma quietude no coração. Ele não entendia tudo o que era falado, mas uma frase ficou martelando em sua mente: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Lucas não sabia explicar, mas aquelas palavras pareciam responder ao sonho que tivera. Ele saiu do culto pensativo. Não houve fogos de artifício nem emoções exageradas. Só uma certeza quietinha: ele precisava voltar. A luta entre o velho e o novo. Nos dias seguintes, Lucas começou a sentir um conflito dentro de si. Seus amigos do trabalho o chamavam para sair, para beber, para se divertir. Antes, ele ia sem pensar duas vezes. Mas agora, algo o impedia. Era como se uma voz suave lhe dissesse: isso não vai te levar a lugar nenhum. Uma noite, depois de uma discussão com os pais por causa de suas escolhas, Lucas se trancou no quarto e chorou. Ele não aguentava mais aquela vida vazia. Pegou a Bíblia que ganhará de presente anos atrás e abriu ao acaso. Seus olhos caíram em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aquilo foi como um bálsamo. Lucas ajoelhou-se ao lado da cama e pela primeira vez em anos orou de verdade. Não foram palavras bonitas, nem uma oração decorada. Foi um clamor: Senhor, eu não sei o que estou fazendo. Não sei se o Senhor existe mesmo, mas se existir, me mostra o caminho. Eu não aguento mais essa vida. A resposta que veio no silêncio. Nos dias que se seguiram, Lucas continuou indo aos cultos. Não falava com ninguém, só ouvia. Mas algo estava mudando dentro dele. Ele começou a perceber que as coisas que antes o atraíam, as festas, as bebidas, as conversas vazias, já não tinham o mesmo sabor. Era como se Deus estivesse, aos poucos, tirando o gosto daquelas coisas. Um domingo, após o culto, um irmão mais velho se aproximou dele. Era o irmão João, um homem simples que trabalhava como pedreiro. Ele colocou a mão no ombro de Lucas e disse: Filho, eu tenho visto você aqui nas últimas semanas. Você parece estar buscando algo. Se precisar conversar, estou à disposição. Lucas ficou surpreso. Ninguém nunca havia demonstrado interesse por ele daquele jeito. Ele aceitou o convite e na semana seguinte, foram tomar um café depois do culto. O irmão João não falou de religião, não tentou convencê-lo de nada. Só contou sua própria história, como também tinha sido jovem, como tinha se perdido e como Deus o encontrou. Eu também achava que a vida cristã era chata, que não tinha graça. Mas quando eu me rendi a Deus, foi como se Ele me mostrasse um tesouro que eu nem sabia que existia. Não é uma vida fácil, filho. Tem provas, tem lutas. Mas tem uma paz que nada neste mundo pode dar. Aquilo tocou fundo em Lucas. Ele começou a entender que o sonho não era sobre riqueza material, mas sobre algo muito mais valioso. A decisão que mudou tudo. Depois de algumas semanas, Lucas tomou uma decisão. Ele queria ser batizado. Não foi uma escolha fácil. Seus amigos o chamavam de creu de careta. Alguns até zombavam. Agora você vai virar pastor, é? Mas Lucas não ligava mais para isso.
Ele tinha encontrado algo que valia mais do que a aprovação dos outros. No dia do batismo, quando ele desceu às águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, sentiu uma alegria que não podia explicar. Não foram fogos nem emoções exageradas. Foi uma certeza, ele estava no lugar certo. Depois do batismo, Lucas recebeu o Espírito Santo, conforme a promessa de Deus. Ele começou a falar em línguas, algo que nunca tinha imaginado que aconteceria com ele. Não foi algo forçado nem ensaiado. Foi natural, como se fosse a linguagem do seu coração se conectando com Deus. O tesouro revelado. Com o tempo, Lucas começou a servir na igreja. Não era nada grandioso, ajudava na limpeza do templo, visitava os doentes com os irmãos mais velhos, participava das campanhas evangelísticas. Mas era nesses pequenos atos que ele sentia a presença de Deus de forma mais forte. Um dia, enquanto visitava um senhor doente, o homem lhe disse: "Filho, você é uma bênção na minha vida. Deus usou você para me animar." Aquilo o marcou. Ele percebeu que o tesouro do seu sonho não era algo para guardar só para si, mas para compartilhar. Lucas também começou a perceber as bênçãos de Deus em sua vida de maneira prática. Não foi uma riqueza repentina, nem uma promoção milagrosa. Mas as coisas começaram a se ajustar. Ele conseguiu um emprego melhor, suas contas se organizaram. E acima de tudo, ele encontrou uma paz que não tinha preço. O encontro com o jovem perdido. Um domingo, depois do culto, Lucas viu um rapaz conhecido da época em que saía com seus amigos. Era o Rodrigo, que agora parecia ainda mais perdido do que antes. Eles trocaram um olhar e Lucas sentiu que precisava falar com ele. "E aí, Lucas? Ouvi dizer que você virou crente agora", disse Rodrigo, com um tom de deboche. Lucas sorriu. "Não é bem assim, Rodrigo. Eu só encontrei algo que me faz sentido. Algo que me dá paz." Rodrigo riu. "Paz? Com essa vida chata? Sem poder fazer nada do que a gente fazia?" Lucas não se abalou. "Não é sobre o que a gente faz ou deixa de fazer. É sobre ter um propósito. Antes eu vivia sem rumo. Agora eu sei por que estou aqui." Rodrigo ficou em silêncio. Talvez pela primeira vez alguém falava com ele sem julgá-lo, sem tentar forçá-lo a nada. Eles conversaram por um tempo, e no final, Lucas o convidou para ir a um culto. "Não prometo nada", disse Rodrigo. "Não precisa prometer. Só vem. Se não gostar, não volta mais." Rodrigo foi. E assim como Lucas, ele também encontrou algo que não esperava. A lição que ficou. Hoje, Lucas é um jovem firme na fé. Ele não é perfeito, ainda tem suas lutas, suas dúvidas. Mas ele aprendeu que a vida cristã não é sobre ser perfeito, é sobre ser fiel. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar naquele que tem. Ele entendeu que o tesouro do seu sonho não era ouro, nem fama, nem prazeres passageiros. Era algo muito mais valioso, a presença de Deus em sua vida. Era a certeza de que não importa o que acontecesse, ele não estava sozinho. Deus não nos promete uma vida sem provas, diz Lucas quando compartilha seu testemunho. Mas ele promete estar conosco em cada uma delas. E isso faz toda a diferença. E você? Se você está lendo este testemunho e pensa: será que ainda tem jeito para mim? Saiba que a resposta é sim. Não importa o que você já fez, não importa quão perdido você se sinta. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Talvez você também tenha tido um sonho, uma inquietação, uma voz suave lhe chamando. Não ignore. Não espere tudo ficar perfeito para buscar a Deus. Ele está esperando por você agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Deus não desampara os que nele confiam. Ele não abandona os que o buscam de todo o coração. Se você der o primeiro passo, ele vai encontrar você no caminho. Que este testemunho seja um incentivo para você continuar firme. Não olhe para trás. Não desista. Deus tem um tesouro preparado para você também. E Ele está pronto para revelá-lo. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. O caminho da restauração. Um testemunho que não acaba. A noite mais longa, quando a fé é posta à prova. Lucas fechou a porta do seu quarto naquela noite com um peso no peito que parecia esmagá-lo. As contas estavam sobre a mesa, aluguel atrasado, boletos com juros, e o salário que não dava para cobrir nem metade. Ele se sentou na beira da cama, as mãos trêmulas segurando o envelope rasgado onde guardava os últimos reais. "Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade", sussurrou com a voz embargada. Não era uma oração cheia de palavras bonitas, nem de promessas grandiosas. Era o clamor de um homem que não tinha mais para onde correr. Naquela semana, ele havia ouvido no culto sobre o jovem que ofereceu os 5 pães e 2 peixes. "Tudo que tenho é pouco, mas entrego nas tuas mãos", pensou.
Com lágrimas nos olhos, separou o pouco que restava, o suficiente para um dia de comida, e o colocou no envelope de ofertas. Se o Senhor não prover, não sei o que faremos, confessou a esposa, Maria, que apenas assentiu, os olhos também úmidos, mas com um brilho de confiança que ele não entendia de onde vinha. O milagre que veio pelo irmão desconhecido. Na manhã seguinte, enquanto Lucas se preparava para mais um dia de trabalho, agora como servente de pedreiro, após perder o emprego formal, um envelope branco foi entregue em suas mãos por um dos cooperadores da igreja. Irmão, o pastor pediu para eu te dar isso, disse o jovem, sem mais explicações. Dentro, havia o valor exato do aluguel atrasado e das contas mais urgentes. E um bilhete: fique firme. Deus vê a sua fidelidade. Um irmão que também já esteve onde você está. Lucas não chorou. Não gritou de alegria. Apenas se ajoelhou ali mesmo, no meio da calçada, e agradeceu. Não era um milagre espetacular, com trombetas e vozes do céu. Era Deus agindo através de mãos humanas, de um irmão que anos antes, também havia sido socorrido quando tudo parecia perdido. Assim é o Senhor, pensou. Ele não nos deixa sozinhos. A provação que veio disfarçada de oportunidade. Mas a batalha não havia terminado. 2 meses depois, enquanto Lucas finalmente conseguia um emprego fixo em uma pequena oficina mecânica, Maria começou a sentir dores fortes no abdômen. Os exames revelaram um tumor no ovário. O médico foi direto: precisa operar rápido. E não é barato. A notícia os atingiu como um soco. De novo, Senhor? Lucas questionou, não com revolta, mas com cansaço. Dessa vez, porém, algo era diferente. Ele já havia aprendido que as provas não eram sinais de abandono, mas de confiança. Deus não os estava castigando, estava preparando-os para algo maior. A igreja se mobilizou. Irmãos oraram em jejum. Cooperadores levaram comida para a família. Um médico, membro da congregação, ofereceu-se para fazer a cirurgia a um custo simbólico. E na noite anterior à operação, enquanto Maria dormia, Lucas abriu a Bíblia aleatoriamente. Seus olhos caíram em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A cura que veio no tempo de Deus. A cirurgia foi bem-sucedida. O tumor, que os médicos temiam ser maligno, era benigno. Mas o mais surpreendente veio nos meses seguintes. Maria não precisou de quimioterapia. Os exames mostravam uma recuperação que os próprios médicos chamaram de inesperada. Não foi milagre? Perguntaram alguns. Lucas sorriu. Foi. Mas foi um milagre que veio através das mãos dos médicos, das orações dos irmãos e da paciência de Deus. Ele não costuma agir como nós queremos, mas sempre como nós precisamos. O jovem que quase se perdeu e o resgate que veio do passado. Enquanto a família de Lucas se restabelecia, um jovem de 19 anos, Rafael, começou a frequentar os cultos. Ele chegava sempre atrasado, sentava-se nos fundos e saía antes do final. Tinha tatuagens, cicatrizes nos braços, e um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Lucas o reconheceu imediatamente. Era o mesmo garoto que anos antes havia sido seu cliente nas ruas, quando ele ainda vendia drogas. Rafael, chamou-o depois de um culto. O jovem o olhou com desconfiança, mas não negou. Lembra de mim? Lucas perguntou. Eu era um dos que te vendia as coisas erradas. Rafael abaixou a cabeça. Eu me lembro. E sei que o Senhor mudou. Aquilo abriu uma porta. Lucas não pregou. Não deu sermões. Apenas convidou. Vem tomar um café na minha casa. Minha esposa faz um bolo bom. Rafael aceitou. O dia em que o passado se tornou testemunho. Naquela tarde, enquanto Maria servia o café, Lucas compartilhou sua história sem esconder nada. Falou das noites nas ruas, do vício, da prisão, do dia em que quase morreu. Mas também falou do encontro com Deus, não como uma solução mágica, mas como um caminho de restauração. Eu não sou ninguém especial, Rafael, disse Lucas, olhando nos olhos do jovem. Sou só um homem que errou muito, mas encontrou alguém que perdoa mais ainda. Você não precisa continuar assim. Jesus não veio para os perfeitos. Ele veio para os quebrados. Rafael não se converteu naquele dia, nem na semana seguinte, mas começou a vir aos cultos. Depois, aceitou participar de um estudo bíblico na casa de Lucas. Um mês depois, estava batizado nas águas, com lágrimas rolando pelo rosto enquanto saía da piscina. Pela primeira vez em anos, me sinto limpo, confessou. A obra que não termina, de beneficiado a benfeitor. Hoje, Lucas não é mais apenas um ex-usuário ou um ex-traficante. É um cooperador ativo na igreja. Auxilia na visitação aos doentes, ajuda na limpeza do templo,
E o mais surpreendente, acompanha jovens em recuperação, usando sua própria história como ponte. Deus não nos tira das provas só para nos abençoar, ele costuma dizer. Ele nos tira para que possamos ser bênção na vida de outros. E Rafael, hoje ele é um dos jovens mais dedicados na congregação. Trabalha como auxiliar de mecânica, na mesma oficina onde Lucas foi contratado, e toda semana visita outros jovens nas ruas, levando não apenas palavras mas comida, cobertores e esperança. Se Deus pode usar um homem como o irmão Lucas, que já esteve perdido como eu, então ele pode me usar também, diz Rafael, com uma convicção que surpreende até os mais velhos. As lições que só as cicatrizes podem ensinar. Quando Lucas olha para trás, não vê apenas dor, vê marcas de uma batalha vencida. Cada cicatriz, física ou emocional, é um lembrete de que Deus não abandonou ele no vale. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir mesmo com medo. Eu tremia toda vez que ia ofertar aquele pouco dinheiro, mas sabia que Deus honra a fidelidade. 2. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Não fui eu que mudei minha vida. Foi Deus. Eu só disse sim, ponto. 3. As provas têm prazo de validade e propósito. Se não fosse a crise, eu não teria aprendido a depender dele. Se não fosse a doença da Maria, não teríamos visto tanto amor dos irmãos. 4. O passado pode ser uma prisão ou uma ponte. Por anos minha história me envergonhava. Hoje é a ferramenta que Deus usa para alcançar outros. 5. A igreja não é um lugar para perfeitos, mas para os que precisam de graça. Se esperarmos estar prontos para servir, nunca serviremos. Deus nos usa como estamos. O convite que nunca expira. Se você está lendo esta história e pensa, mas o meu caso é diferente, saiba que não é. Lucas já ouviu isso de si mesmo. Maria já duvidou. Rafael já achou que não tinha mais jeito. Mas aqui está a verdade que eles aprenderam. Deus não olha para o que você foi. Ele olha para o que você pode ser em suas mãos. Ele não exige que você tenha todas as respostas. Só que você dê o primeiro passo. A restauração não vem de uma vez. É um processo, às vezes lento, às vezes dolorido, mas sempre certo. Venha a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não é uma promessa para amanhã. É para hoje. E agora? Talvez você esteja onde Lucas já esteve. Com medos que parecem maiores que a sua fé. Com dívidas que sufocam suas noites. Com um passado que grita mais alto que o futuro. Ou talvez você esteja onde Rafael estava. Perto de desistir. Achando que já errou demais. Pensando que Deus não quer saber de você. Seja qual for o seu lugar, há esperança. Deus não está esperando que você se consertar sozinho. Ele está dizendo, venha como você está. Eu farei o resto. Não espere o momento perfeito. Não espere se sentir digno. Apenas venha. Porque a história de Lucas, de Maria, de Rafael, e a sua, ainda está sendo escrita. E o autor já sabe o final. Aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Glória a Deus. Amém.